Fala pessoal, vamos conversar aqui hoje sobre correlação. A correlação ela é muito importante porque ela pode ser uma das análises iniciais a você realizar nos seus dados. E geralmente os pesquisadores eles realizam as correlações quando estão trabalhando nos estudos científicos para poder ver o que está associado com o que depois que os dados da pesquisa são gerados. Muitos estudos se baseiam somente em correlações. Não primordialmente na correlação por si só, mas em ferramentas mais complexas que têm a correlação como base. Então, a gente entender correlação é muito importante porque é, um, é uma associação, é uma relação que a estatística pode identificar e realizar. E, na verdade, assim, muitos testes estatísticos, eles têm uma estrutura de correlação por trás. Quando você está vendo uma diferença entre médias, por exemplo, de um grupo controle e um grupo intervenção, você tem uma certa correlação ali entre essas duas, entre o grupo controle e o grupo intervenção, tá? Então a correlação ela está por trás de muitas coisas da estatística e é interessante a gente estudá-la porque ela é bastante utilizada, ela dá base para muita coisa e ela também foi uma das primeiras, vamos dizer assim, uma das primeiras grandes invenções dos primeiros estatísticos. Então é interessante a gente estudar a correlação. Então, sem mais enrolação, a correlação é uma associação entre variáveis. Então, se a gente está identificando uma correlação, quer dizer somente que as variáveis tendem a variar de forma não independente. Então, a gente tem aí um gráfico onde no eixo X você tem o consumo de chocolate de um país e no eixo Y você tem o número de prêmios Nobel daquele país. É até uma correlação que utilizam para fazer uma ironia, porque a gente sabe que a correlação não pode fazer uma extrapolação de causa. Ela somente quer dizer que as variáveis tendem a variar de forma não independente, tá? A gente não pode dizer mais nada em relação a uma correlação, eu vou deixar isso explicado aqui direitinho, porque a gente vai chegar lá. Já fiz posts também no meu Instagram sobre isso, já explorei bastante esse tema no meu Instagram, então tem bastante coisa lá também. Eu sugiro que você dê um confere lá, @GabrielGCosta com 2 L's. E é isso. Então a gente tem aqui no eixo X o consumo de chocolate, no eixo Y o número de prêmios Nobel daquele país. Então a gente vê aqui que existe uma relação não independente e que quanto mais se consome chocolate, pelo menos aqui no dado, maior o número de prêmios Nobel daquele país. Tá? Então isso seria dados, variáveis que podem ser analisadas por meio da correlação. Dito isso, as correlações elas podem ser positivas. Então, quando uma variável aumenta, a outra variável tende a aumentar também, isso que significa uma correlação positiva. A gente tem esse exemplo nesse gráfico aí que eu trago, da concentração de ácidos graxos insaturados e da sensibilidade à insulina. E aqui a gente está vendo que quanto maior a sensibilidade à insulina, maior parece ser a concentração de ácidos graxos, no caso aí é mensurada no músculo esquelético. E essa correlação tem uma magnitude, né, de 0,74, indicada ali pelo R, a gente vai entrar nele. Ou elas podem ser negativas. Por exemplo, a temperatura anual em Nevada e a elevação em metros daquele local. Quanto maior a elevação, menor vai ser a temperatura daquele ambiente. Então as coisas elas estão, na verdade, inversamente relacionadas. Quanto maior a elevação, menor a temperatura. Elas podem refletir associações lineares. Então a gente tem aí os dois exemplos que eu citei, acabei de citar, refletem associações lineares. Mas elas podem também refletir associações não lineares. Então a gente tem uma
associação aí em formato de U invertido. E quando a gente tem um cenário que as variáveis tendem a variar de forma completamente independente, a variação de uma não implica na variação de outra em nenhum momento, a gente pode dizer que as variáveis não possuem correlação. Esse seria um exemplo aqui de variáveis que são completamente independentes entre si. Então, o que é que pode fazer que duas variáveis estejam correlacionadas? Aí é que a gente entra a questão da causalidade. A gente não pode entrar direto em causalidade quando a gente fala em correlação. Por quê? Quando a gente fala que A está correlacionado com B, na verdade A pode influenciar B, ok? Mas B que pode influenciar A. Só que A e B podem ser influenciados por C. A gente não tem como saber. A não ser que seja uma correlação muito, muito plausível. Tá? Por exemplo, existe um exemplo bem, assim, bem... me fugiu a palavra agora. Bem prático, que seria ver, por exemplo, medir numa amostra com indivíduos de diferentes idades, até um certo período, claro, até os 18, 19 anos, se a gente for medir o tamanho da orelha com a idade daquela pessoa. É bem provável que a idade esteja causando um aumento do tamanho da orelha. Então, assim, a gente correlacionar, a gente vai estar vendo uma correlação ali, mas é bem provável que aquilo ali seja uma relação causal entre as duas variáveis, né? Mas na maioria das vezes não é assim, a gente não pode fazer esse tipo de extrapolação, tá? Então, a gente tem esses três fatores, né? Só que, além disso, além de poder ter uma terceira variável influenciando naquela associação daquelas outras duas, a correlação ela pode ser uma coincidência, porque a gente está trabalhando com estatística, na maior parte das vezes a gente está trabalhando com amostras. Então, quando a gente está trabalhando com amostras, a gente está verificando associações naquelas amostras. Então, a gente não está completamente livre do erro aleatório, da coincidência, da mera coincidência ter gerado aquela associação que a gente espera. Então, até isso, a significância estatística, que eu vou falar em outras aulas, ajuda a gente a quantificar essa incerteza, esse erro aleatório. Então, por isso que a gente não pode falar direto em causalidade, por causa desses quatro fatores. A correlação ela pode ser influenciada por uma terceira variável, ouvir de populações distintas. Aqui a gente tem uma relação gráfica entre tamanho de pétala e o comprimento de uma pétala, de três diferentes espécies aí. Cada espécie é uma corzinha diferente no gráfico. E a gente vê que existe até uma relação, se você separar por espécie, se a gente fosse ver só a espécie vermelha, provavelmente teria uma relação entre o comprimento e o tamanho da pétala. Se a gente fosse ver só a espécie azul, teria também uma relação. Só que essa relação está sendo construída também levando em conta aí uma terceira variável. Então, a gente vê que, na verdade, essa relação toda de 0 até 2,5 para comprimento e 0 até 7 e pouco para tamanho da pétala, na verdade, essa correlação ela só existe levando em conta as três espécies em conjunto. E a gente até vê que, em geral, as vermelhinhas elas tendem a ser menores, né, do que as outras. Então a gente tem que ficar de olho em relação a isso quando a gente está interpretando uma correlação. O que pode gerar aquela correlação? O que pode gerar aquela magnitude de correlação, aquele p-valor daquela correlação? Então aqui, né, quem será que influencia quem? Será que é a sensibilidade à insulina que influencia a concentração de ácidos graxos saturados no músculo esquelético ou é o contrário? A gente não tem como saber com base somente em uma correlação. Existem métodos, né, podem ser utilizados para testar se duas variáveis estão correlacionadas, só que estabelecer a relação de causa e efeito. Eu estou citando aqui um estudo observacional porque a correlação é muito comum em estudos observacionais, tá? E fazer isso, causa e efeito, é uma questão além da estatística. Então a gente tem aqui um exemplo de um estudo de coorte, onde a gente tem uma população, seleciona uma amostra,
separa esses indivíduos de acordo com fatores de interesse, e aí espera um tempo para ver se esses indivíduos desenvolvem não uma doença de interesse ou um desfecho de interesse. Por exemplo, um evento cardiovascular, por exemplo, um trauma ou algo do tipo, um desfecho de interesse, tá? Que pode ser uma doença, que pode ser, por exemplo, morte, tá? Então, nesse tipo de estudo é muito comum a gente utilizar a correlação e ferramentas mais complexas, por exemplo, a regressão, para tentar chegar ali numa relação de causa e efeito, mas somente com a correlação, que indica uma associação de forma não independente entre duas variáveis, a gente não pode implicar causa. Até com essas ferramentas que são mais complexas, por exemplo, a regressão, que é o que é utilizado nos estudos observacionais muito frequentemente, os especialistas eles falam que você não pode falar palavras que implicam causalidade com essas ferramentas. Você tem que falar em associação, você tem que falar em palavras como essa, e não utilizar palavras que implicam causalidade, por mais que a regressão seja um além da correlação. Então aqui, a gente sabe aqui que toda correlação tem uma magnitude e uma significância. E essas duas coisas elas não são sinônimos. A gente tem aqui, isso aqui é uma análise minha. Eu peguei todos os alimentos da tabela TACO e fiz uma correlação entre macro e micronutrientes. E a gente vê aqui que as bolinhas azuis escuras, quanto mais azul é a bolinha e quanto maior é a bolinha também, respectivamente, mais forte é essa correlação entre essas duas variáveis. Então a gente tem aqui, por exemplo, uma correlação entre, vamos pegar aqui, proteína e teor de cinzas daquele alimento, entre retinol e cálcio, entre fósforo e cinzas também, entre fósforo e cobre, tá? Vendo aqui, ó, fazendo a relação ferro, vai pela casela, cobre. A gente tem uma relação inversa entre colesterol e carboidrato. Quanto maior for e mais forte for a cor da bolinha vermelha, quer dizer que mais inversa, mais negativa é aquela correlação. Então a gente tem uma correlação inversa entre colesterol e carboidrato, fazendo todo sentido. Em geral, alimentos com maior quantidade de gordura também tem mais colesterol. E a gente tem também uma relação inversa entre a umidade e a quantidade de carboidrato. A gente acaba encontrando também aqui uma relação inversa entre umidade e quilocalorias. E o que mais que a gente dá para fazer aqui? Umidade e fósforo e umidade e ferro. Me parecem ser correlações aqui, pelo menos utilizando todos os alimentos em conjunto da tabela TACO, não levando em consideração grupos alimentares, que aí vai ter diferença, claro, a gente encontra essas associações. Então eu trouxe aqui esse gráfico que se chama correlograma, só para vocês verem como que a gente pode utilizar a correlação um pouco além de pensar no estudo científico. Também pensando, por exemplo, numa tabela de composição dos alimentos. Tá? Aqui à direita são gráficos de dispersão, é uma matriz de dispersão, onde a gente vê aqui com a tabela TACO também, a gente vê aqui já a reta, né, formando, esses aqui são todos os alimentos da tabela, e a gente vê que existe uma relação entre lipídios e proteína, você vê uma leve inclinação aqui da reta, vai ter uma correlaçãozinha aqui positiva, um pouquinho, deve ser 0,2, 0,3. Esqueci de botar o valor aqui agora. Mas a gente tem aqui, né, correlações interessantes. Por exemplo, a gente vê que não tem uma correlação entre carboidrato e lipídio, por exemplo. Tá? Tem muitos alimentos que, levando em consideração todos os alimentos da tabela, a gente não acha uma relação entre carboidrato e lipídio. Tá? Então, para correlações lineares, tá? Para correlações que são lineares, a gente pode medir quanto nossos pontos se aproximam de uma reta. E essa medida é dada pelo valor do coeficiente de correlação de Pearson, que é o R minúsculo. Então aqui a gente tem valores que se aproximam bastante de uma reta entre x e y. Já aqui no segundo a gente já tem eles um pouco mais dispersos, o R aqui já vai ser um pouco menor, levando em consideração o mesmo tamanho da amostra, o mesmo número de participantes, o mesmo número de pontinhos, tá? Porque o R também é influenciado por isso.
E aqui na terceira a gente vê uma coisa completamente dispersa, uma associação entre x e y completamente independente. Então o R aqui seria baixo, provavelmente próximo de 0, próximo de 0,1, alguma coisa do tipo, tá? Então eu sempre trago essa ferramenta aqui de um site chamado R-Psychologist, que são psicólogos que estudam um pouco isso, e eles trazem aqui visualizações muito interessantes para a gente entender a correlação. Aqui a gente vê que a correlação é zero. Os dados, se você for traçar uma reta aqui de associação entre x e y, a gente vê que eles variam de forma completamente independente. E eles também têm uma variação compartilhada de 0%. Então a variação em x não implica uma variação em y, tá? É isso que essa variância compartilhada quer dizer. Então aqui já num outro cenário, aqui, perdão, repetindo, né, o slide anterior, a gente tem aqui de novo a figura com correlação zero e variância compartilhada zero. Mas aqui, brincando com essa ferramenta, e aí você pode entrar nesse link aqui, tá? Você que está me ouvindo aí, você pode entrar nesse link e brincar você pode aumentar o valor de correlação, diminuir o valor de correlação e ver como que essa variância compartilhada se modifica. Eu vou mostrar aqui nos slides. Eu botei aqui para 0,7. Ele tem aqui ó, um localzinho onde você clica e vai ajustando a correlação que você quer, ou você pode chegar aqui simplesmente nessa caixa de texto aqui e digitar o valor de correlação que você quer. Lógico, vai de -1 até 1, né? Então você pode digitar 0,3, 0,5, enfim. Eu digitei aqui 0,7, que é uma correlação considerada forte aí, tá? E aí a gente vê que quando a gente tem uma correlação dessa de 0,7, a gente tem uma variância compartilhada de 49%. E aqui os círculozinhos lá da variância de x são superponíveis com os de y. Aqui já se a gente fizer o contrário, aqui a gente tem uma correlação positiva de 0,7, aqui a gente tem uma correlação negativa de 0,7, menos 0,7. Então, uma relação inversa entre x e y. A gente continua tendo uma variância compartilhada de 49%, mas essa relação está invertida. É uma relação inversa em relação ao slide anterior. Aqui, se a gente for chegar e botar ele até o final, se a gente for chegar o cursor e botar até o final, a gente vai encontrar uma correlação de 1, que significa que a variância compartilhada é 100% entre x e y. Então, uma unidade de variação de x implica em uma unidade de variação de y, e elas estão também na mesma direção. Isso também é chamado de multicolinearidade, que são relações lineares exatas ou aproximadamente exatas. Aqui, no caso, a gente tem uma relação linear exata. Então, como a gente pode medir a correlação, continuando nesse tópico, qual dessas duas correlações será que é maior e qual será que é a mais significativa? Será que essa aqui da esquerda ela é mais significativa ou ela tem uma correlação maior, ou será que é a da direita? Vamos descobrir. Aqui a gente vê que a correlação da direita ela tem ela é maior e ela é também mais significativa, mas isso nem sempre vai acontecer, tá? Nesse caso aqui, a correlação da direita ela é maior e mais significativa, porque aqui os pontos eles estão mais próximos de uma reta, tá? Aqui a gente tem aqui que a gente até consegue estabelecer uma correlação aqui de 0,25, mas ela acaba não sendo, né, significativa, né? Ou seja, então, dado que não há correlação, o que o p-valor quer dizer? Dado que não há correlação, qual seria a probabilidade de encontrar um R desse tamanho ou maior? Dado que não há correlação, dado que a hipótese nula é verdadeira, qual seria a probabilidade de encontrar um valor de R desse tamanho ou maior do que isso? E a gente tem um p-valor aqui de 0,47. Não seria a chance, sim a probabilidade, porque chance é uma coisa diferente, é a probabilidade, tá? Então aqui, gente, a gente tem que, como o gráfico da direita, eles estão formando pontos que estão, apesar do número de pontinhos ser menor, a gente tem aqui uma relação que se aproxima a mais de uma reta. Então a gente tem um coeficiente de correlação maior. Aqui a gente beira que é o absurdo, né? A gente tem uma correlação de 0,99 e um p-valor significativo aqui. Só que
essa correlação, mesmo que esteja dando esse p-valor aqui muito significativo, dizendo que é improvável de acontecer ao acaso, a gente tem aqui, na verdade, pode acontecer, né? Com 3 pontinhos aqui, só com 3 pontinhos, eles acabar caindo numa reta, né? Então a gente tem que sempre ser cético em relação a essas interpretações das estatísticas, tá? Sempre pense fora da caixa, fora do que a estatística está te dizendo. Então aqui a gente tem que a correlação, a gente pode estimar um intervalo de confiança em cima dessa correlação, e esse intervalo de confiança vai ter uma precisão, de acordo com a precisão tende a ser maior com quanto mais pontinhos você tem. Quanto maior o seu tamanho amostral, quanto mais indivíduos você está correlacionando, quanto mais unidades experimentais, as unidades observacionais você está correlacionando, tá? Então, quanto mais dados você tem na sua planilha, no seu estudo, mais preciso vai estar aquela correlação sendo estimada. Então, aqui a gente tem um intervalo de confiança a correlação aqui dá 0,97, que é bem alta, indo de 0,88 até 0,99. Então, o R ele estima o quanto das variáveis estão correlacionadas linearmente, e pode existir outros tipos de relações entre as variáveis, só que essas relações não são lineares. Então, aqui a gente tem uma associação entre o eixo x e o y, se a gente for ver aqui a distribuição desses dados. Só que ela não é uma associação linear. Então, se a gente for fazer uma correlação linear, se a gente for testar uma correlação linear, a gente vai dar um valor de R baixo, porque não tem uma associação linear aqui. Existe uma associação, mas ela não é linear, tá? E se a gente elevar R ao quadrado, a gente chega no coeficiente de determinação. Aqui eu esqueci, perdão, de calcular o coeficiente de determinação. Eu vou calcular ele aqui agora no meu computador. Eu acabei de perceber que eu tinha esquecido. 0,25. A gente eleva ao quadrado. Isso. Fiz certo? 0,25 vezes 0,5. Isso. Então aqui a gente vai ter um coeficiente de determinação de 0,06. E aqui, 0,98 elevado ao quadrado, a gente tem um coeficiente de determinação de 0,96. Então quer dizer que o coeficiente de determinação, ele diz ele estima a fração da variação, deixa eu aumentar aqui de novo, a fração da variação de uma variável que pode ser explicada pela variação da outra. Então, como ali ele tinha dado 96, né, ele tinha dado aqui 96, a gente tem que a variação do grupo A explica 96% da variação no grupo B. Nesse caso daqui, e essa correlação é significativa. Nesse caso daqui, que os pontos não se aproximam muito de uma reta e tal, a gente tem um coeficiente de determinação menor e, consequentemente, um R menor, porque o coeficiente de determinação é obtido através do R. Tá? E aí tem aquela questão, voltando àquela questão, que a correlação ela pode existir em subpopulações, então tenha certeza que as amostras não vêm de populações diferentes. Aqui a gente até mantém uma correlação se a gente fosse analisar espécies diferentes de pétalas, uma correlação entre o tamanho e o comprimento da pétala, mas nem sempre é assim. Aqui é um exemplo de uma correlação que só existe em duas populações, quando a gente está vendo duas populações ao mesmo tempo. Os triângulozinhos eles são valores vindo de uma população e as bolinhas são valores vindo de outra população. Se a gente fosse levar em consideração só as bolinhas ou só os triângulos, analisar eles em separado, a gente ia ver que não ia ter uma correlação entre x e y, mas como os caras do triângulo eles estão um pouquinho acima, todos eles, na verdade, estão acima do que os caras que vêm da população das bolinhas, se a gente fazer uma correlação nisso aqui, a gente vai encontrar uma correlação positiva, uma associação positiva. E até forte, né? Aqui, ó, de 0,72 com P de 0,0009. Tá? Então, essa correlação aqui, ela só existe levando em consideração as duas populações diferentes. Então, quando você está fazendo uma correlação, você tem que ficar de olho nisso. Quando você está vendo uma correlação no artigo científico, por exemplo, a gente tem que ficar de olho se aquela correlação, a gente tem que sempre olhar os gráficos, se o pesquisador está fornecendo, verificar os critérios de elegibilidade daquele estudo, quem foi incluído, quem não foi, tá?
como que é aquela amostra, de onde vêm os indivíduos daquela amostra, tá? Então a gente tem que pensar nisso. A correlação ela pode não acontecer em todos os valores de x ou de y. Aqui a gente tem um cenário em que a gente tem uma relação entre a idade e a renda, tá? E a gente vê que aqui, depois de uma certa idade, a renda vai começando a ficar completamente... a variabilidade da renda começa a aumentar em níveis maiores de idade, tá? Então, se a gente fosse fazer uma correlação aqui, provavelmente a gente ia encontrar valores aqui que seriam reprodutíveis, seriam consistentes entre as diferentes idades, mas aqui, a partir dos 50 e poucos anos, 60 anos, a gente já chega num cenário aqui um pouquinho diferente. Aqui a gente provavelmente já encontraria uma correlação positiva entre a idade, se fosse fazer um ponto de corte aqui entre 60 anos, por exemplo. A gente conseguiria encontrar uma correlação entre idade e renda. Se a gente fosse levar em consideração só os caras mais novos, provavelmente a gente não encontraria uma correlação aqui, tá? Porque parece que pelo gráfico não ter uma associação clara entre as duas variáveis, né? E aí pode existir uma faixa em que a correlação é linear e depois essa associação se perde, ou vice-versa, tá? Então, a gente tem que a correlação, ela pode, então, mais uma vez, enfatizando a questão de ver o gráfico, né? Valores discrepantes podem distorcer as correlações, então, se a gente fosse levar em consideração só os quadradinhos aqui, a gente teria uma correlação de 0,82, agora considerando o triângulo na análise, a correlação fica de 0,020. Então, esse cara aqui, ele está... Ao invés de a gente conseguir traçar uma reta aqui assim, ó, a reta ela vai ficar mais na horizontal, porque tem um cara lá afetando bastante o valor. Ele está puxando o valor para baixo. Então aqui um exemplo, se a gente não tivesse esse cara daqui, que é chamado de outlier, essa correlação seria de 0,83. Com ele, ela vira de menos... Sem ele, a correlação é uma correlação perfeita de menos 1. Com ele, ela vira positiva de 0,83. Então a gente tem que ficar de olho com essa questão aí dos valores discrepantes, tá? Se a correlação não é normal, isso tende a tirar a linearidade da correlação, especialmente se ocorre apenas em uma variável, tá? O que mais que eu tenho para falar? Então, quando a gente está num cenário desses, por exemplo, quando a gente tem uma correlação que não é normal, tá? Que ela não segue, que as variáveis elas não seguem uma distribuição próxima da normalidade, uma distribuição homogênea no formato de sino, vamos dizer assim, uma distribuição no formato de sino. Se vocês buscarem rapidinho no Google aí distribuição normal, vocês vão ver como é que é uma distribuição normal. A gente nunca chega nessa distribuição normal. Nos dados a gente sempre se aproxima dela porque ela é uma invenção teórica e perfeita para uma parte da estatística existir, tá? Então, quando a gente tem esse cenário de variáveis que fogem, muito da distribuição normal, tem distribuições muito assimétricas, por exemplo, distribuições que são pontadas para a direita ou pontadas para a esquerda. Isso aí, se você for lá na aula de estatística descritiva, você vai conseguir rever isso daí que eu estou falando. Então, quando a gente tem esse caso, a gente pode fazer uma correlação não paramétrica, que aí não vai ser mais Pearson, o R de Pearson, vai ser o Rho de Spearman. É uma correlação de Spearman, que vai verificar a correlação dos postos. Se a gente for tirar aqui uma correlação de Pearson, né, que é a correlação mais usual, a gente verifica aqui que essas duas variáveis elas estão relacionadas com uma correlação de 0,92. Agora, se a gente for rodar um Rho de Spearman aqui, a gente vê uma associação, uma correlação perfeita, mesmo que esses dados não estejam traçando 100% uma reta. Por quê? A estatística não paramétrica, ela trabalha com postos, com ordenamento das variáveis. Então ela vai ver aqui, o último valor no eixo X é também o último valor no eixo Y? Sim. O penúltimo valor no eixo X também é o penúltimo valor no eixo Y? Sim. Então, ela verifica pela ordenação dos valores como eles estão correlacionados, basicamente. Vai ter uma aula ainda sobre estatística não paramétrica que eu vou entrar nessa questão dos postos, tá? Para a gente poder destrinchar isso um pouco mais. Então,
Assim como em qualquer área, verifique os pressupostos e como seus dados estão dispersos no gráfico antes de sair interpretando os resultados dos testes estatísticos, tá? Verifique sempre os gráficos, vê se não vem de populações diferentes, vê se os pesquisadores fizeram testes de normalidade da variável que eles estão correlacionando. Isso serve para todos os testes estatísticos que a gente está falando aqui da estatística frequentista, que tem p-valor envolvido, tá? É muito importante a gente ver se o cara fez teste de normalidade da variável, aquela questão da distribuição normal que eu falei aqui logo pouco. E o que mais que eu tenho para falar? E é isso. Cuidado que olhe os seus dados. A gente tem aqui uma figura retirada aqui da internet, demonstrando que vários desenhos, vários tipos de dispersão entre o x e o y, contando esse número de pontos. Aqui a gente pode formar um dinossauro e os dados teriam uma correlação de 0,06, de menos 0,06. A gente pode formar um círculo aqui, 2 círculos, e manter ainda a correlação de menos 0,06. Então, o valor da correlação, ele quer dizer que as variáveis, ele quantifica, voltando para o início dessa apresentação aqui, dessa aula, quantifica que as variáveis estão variando de forma não independente, é só isso. A direção dessa correlação, ele até vai estimar também, se for uma correlação positiva ou negativa, mas olha para o gráfico, vê como é que isso está feito, tá? Vê também aqui uma coisa que eu esqueci de falar, ver também a questão da normalidade. É interessante a gente ver a questão do tamanho amostral, quantos participantes tinha naquele estudo. Tá? Teve correlações que eu mostrei aí no exemplo que eu fiz com 11 indivíduos, 15 indivíduos. Tá? É interessante a gente ter tamanhos amostrais maiores, número de participantes maiores, para a gente ter tamanho de amostra para identificar correlações mais precisas. Tá? Em geral, para a correlação não tanto, para os testes de diferença isso é um pouco maior, mas para a correlação não tanto, a gente nem precisa de um N amostral tão grande assim, mas eu não vou entrar nisso aqui agora. Mas vejam essa questão para qualquer teste estatístico, aqui eu estou saindo um pouco da correlação, para qualquer teste estatístico verifiquem tudo isso, tá? E aí tem um finalzinho aqui, né, uma notícia aqui falando que comer chocolate, né, produz mais prêmios Nobel, diz segundo um estudo aqui, né, colocado aqui nessa Confectioner News, né, e esse estudo ele saiu em várias outras mídias, em vários outros jornais e tal, e é basicamente uma correlação. Eles pegam dados de diversos países e quantificam o consumo de chocolate per capita e correlacionam com o número de Nobéis daquele país. Só que isso aqui é uma mera correlação, ela é forte, positiva, 0,791, com P significativo, mas isso aqui é uma correlação. Isso aqui pode ser explicado provavelmente 100% pela renda do país. Os países que consomem mais chocolate também têm mais Nobéis, e por outras variáveis, e por outros fatores confundidores, por outras variáveis C. Lembra que eu tinha falado? A relação entre A e B pode ser explicada por C. Aqui, no caso, C pode ser a renda, ou pode ser qualquer outra coisa que ajude a explicar essa relação verificada. Então é isso, pessoal. Essa é a aulinha de correlação. Eu espero que tenha ficado aí supimpa aí para vocês. E é isso. Um abraço e obrigado pela atenção.